A grande tribulação. Como prometido, nessa parte 1 do vídeo, eu iria falar mais sobre a grande tribulação e detalhes sobre esse dia simbólico, né? Que não é um dia literal, acredito eu, mas um período em que a humanidade ela passa por uma mudança muito grande para melhor. Porém, este período, ele é um período bem tribulacional. Para começar a falar desse assunto, nós vamos ler o texto de 2 Pedro 3, 10 e 11. 2 Pedro 3, 10 diz assim: Mas o dia de Jeová virá como um ladrão, e nesse dia os céus, com um estrondo, e os elementos estando intensamente quentes, serão dissolvidos, e a terra e as obras nela serão expostas. Bom, os céus, né, ou a estrutura governamental e toda a organização desse sistema, ele é dissolvido. O que que isso indica? Isso indica que organizações que mantêm este mundo de pé hoje, elas falham e não funcionam nesse dia. Pense, por exemplo, na área da saúde não funcionando, por exemplo, durante um período. Pensa no só uma, tá? Imagina todas. Pensa no cataclisma. O calor, a pressão desse período faz com que todas as organizações que mantêm esse mundo de pé não funcione nesse período. Essa parte que diz: e a terra e as obras nela serão expostas. O que isso indica? Ó, vamos usar outro texto para explicar essa parte aqui que é muito importante. 1 Coríntios 3, do 12 em diante. Ora, se alguém construir sobre o alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno, palha, a qualidade da obra de cada um ficará evidente, pois o dia o porá à mostra, porque será revelado por meio do fogo. E o próprio fogo mostrará que tipo de obra cada um realizou. Por que essa expressão? Bom, hoje é orientado, né, a cada pessoa a construir um alicerce com materiais sólidos e que sobrevivem ao fogo. Do contrário, madeira, feno, palha, materiais que são que alimentam fogo, elas queimam e desaparecem em meio a um incêndio. Porém, materiais como esses são purificados, né, como ouro, a prata, pedras preciosas, eles não somem ou não são destruídos por esse tipo de pressão, incêndio. Assim é comparado, por exemplo, as qualidades que a pessoa adquire, por exemplo, hoje, ou um alicerce que ela está dando, construindo a esses materiais que não são consumidos com fogo. Do contrário, algumas coisas são consumidas aqui com fogo, né, como madeira, feno, palha. Diz que a qualidade e a obra de cada um ficará evidente. Por que a obra de cada um ou a ação de cada um ficará evidente neste dia? O calor intenso da grande tribulação, esse período cataclísmico, ele realmente colocará em evidência as obras de cada um. As pessoas, elas temendo por suas vidas, elas não vão ter em quem confiar e desesperadas, elas farão de tudo para sobreviver. E as maiores atrocidades, elas ocorrerão neste período. As pessoas temendo por sua vida deixará com que a espada de cada um virá contra o seu próprio irmão. Essas interpretações que eu estou passando aqui para vocês, por exemplo, a respeito do céu, a espada de cada um virá contra o seu próprio irmão, vou dar informações adicionais à medida que eu for desenvolvendo a série. Então, temendo por suas vidas, né, esse período cataclísmico de um ponto de vista bíblico, tá? Interpretação bíblica, em meio a tanto em meio a esse ambiente caótico, os cristãos verdadeiros, aqueles que têm a aprovação do Deus Todo-Poderoso, eles estarão com o norte. Eles sabem exatamente o que fazer, pois estarão sendo orientados a isso. No que diz respeito se a obra que alguém construiu sobre o alicerce permanecer, esse receberá uma recompensa. Por exemplo, no livro de Gálatas 5, lá do 22, ali a gente observa as qualidades, né, as qualificações de um cristão.
A maior qualidade que o cristão tem é o amor. E nesse período, o amor, primeiro a Jeová e depois aos irmãos, ele é que sobreviverá. Esse amor, ele unirá e preservará os verdadeiros cristãos nesse período cataclísmico. Não, é um assunto que dá um pouco de pavor de falar sobre ele, mas é importante. Aqui diz assim, ó, caso se queime a obra de alguém, ele sofrerá perda, mas ele mesmo será salvo. Contudo, nesse caso, será como que através do fogo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vocês? O que ajuda as pessoas a desenvolverem qualidades, né, que até mesmo sobrevivem ao calor intenso. Por quê? Em meio à grande tribulação, qualidades como amor, brandura, nos cristãos ainda vão continuar. Porque mesmo que esse período as pessoas elas estão desesperadas por sobrevivências e atacam umas às outras, os cristãos continuarão demonstrando características do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é que motiva e os impele. Enquanto os demais eles temerão por suas vidas, pois não haverá quem os ajude, pois todo o sistema ele não apresenta nenhuma esperança. Olha que interessante no 2 Pedro 3, o 11. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Olha que interessante. Aqui dá um quadro, né? Pedro ele diz, olha, visto que vocês sabem o que vai acontecer neste período, pensem em que tipo de pessoas você é, que tipo de pessoa você é por dentro, né? As pessoas geralmente elas mostram o que elas são diante da pressão. E esse mundo ele vai mostrar de fato o que ele é durante essa pressão. As pessoas elas vão mostrar o que elas são nessa pressão. Toda a encenação, tudo que você esconde nesse período ficará evidente, porque as pessoas elas não vão conseguir ensinar mais serem pessoas pacíficas, elas não vão conseguir ensinar mais ser pessoas amorosas. E para encenar esse período, para falar assim mais com detalhes, para vocês entenderem como que é um período de grande tribulação, nós vamos voltar lá na tribulação que ocorreu em Israel e Jerusalém. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a tribulação em Jerusalém. Pessoal, eu quero sempre terminar esse vídeo assim, ó, os vídeos sobre grande tribulação. Por quê? É uma boa notícia, tá? A grande tribulação, ela é um período em que acaba, né, com o mundo mal e preserva pessoas boas. E quem faz isso não é nenhum cristão. Nenhum cristão hoje tem que se levantar num ativismo militar. Os cristãos são mansos e pacíficos. Eles acreditam que essas mudanças elas serão feitas pelo reino de Deus. O reino de Deus é que estará no comando das mudanças nesse período. Então o cristão ele não tem que se levantar com militarismo, com ativismo contra instituições religiosas. No próximo vídeo, aliás, religiosas não, desculpa, instituições governamentais. E também religiosas, né? O cristão ele não... o livro de se eu não me engano, 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, eu ainda não lembro de cabeça, 10, o 4 e 5 diz que as armas do cristão, elas não são carnais, mas poderosas, que as características cristãs, descritas em Gálatas 25, versículo 22. Então, assim, no próximo vídeo nós vamos abordar um pouco sobre a grande tribulação e detalhes da grande tribulação em Israel. Como foi esse período para a gente vislumbrar o futuro.